Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Por aqui Lucas PP2LA, né? Placa 2 Lima Alfa, rádio armador aqui na cidade de Goiânia e no Distrito Federal também. Hoje eu vou estar ensinando brevemente, de forma bem rápida, como realizar, né? Como fazer uma interface para utilização de FT8 em equipamentos que não possuem, né, a entrada ali, o sistema CAT, né? Equipamentos que você utiliza o sistema CAT e um conversor serial USB no computador, você já utiliza rapidamente esse sistema. Só que são rádios um pouco mais recentes, ou então, enfim, né? O que a gente vai estar ensinando, que eu vou estar ensinando aqui é para rádios assim que não possuem esse sistema, e rádios mais antigos, ou até mesmo rádios que possuem o sistema CAT, mas que se você quiser operar na maneira utilizando o sistema Vox, utilizando essa interface simples, você vai ser possível fazer. Bom, basicamente vamos iniciar aqui explicando mais ou menos como o FT8 funciona, né? O FT8 ele nada mais é que uma derivação do FSK, né? Então ele modula a frequência, como pode ser visto aqui na análise espectral dele. Ele simplesmente modula a frequência, né? A gente tem aqui uma frequência de domínio central, e aqui nós temos as frequências, a modulação das frequências, gerando aí uma diferença entre zeros e uns, né? Possibilitando aí a interpretação do software. Essa frequência ela vem em formato de frequência sonora, em cima de uma portadora em banda lateral superior. Então, essa frequência sonora ela é facilmente recebida, né? Ela consegue alcançar dimensões e proporções que a fonia às vezes não consegue, né? Então você consegue enviar esse tipo de sinal aqui mais facilmente, devido à sensibilidade do software interpretar esse sinal digital em frequência, em mudança de frequência, né? Modulação em frequência, no caso do sinal digital. Então ele é mais simples de ser interpretado. Por isso, as interfaces para eles, para esse tipo de modo digital, né, ela é mais simples de ser realizada, simplesmente utilizando ali a interpretação em cima de som, interpretação sonora, né? Você pode colocar um celular próximo ali do rádio e ele vai estar escutando aquele som, ele vai conseguir interpretar isso. Bem parecido com o que acontece aí com o SSTV, por exemplo, que é uma interpretação de sons, né, de várias frequências ali sendo moduladas, e ele consegue interpretar e definir cores em relação a uma varredura de cada linha em relação aos pixels, né? A diferença é que o SSTV ele é um sistema analógico, que você tem um conjunto de frequências específicos, e no FT8 você tem um sistema digital com valores verdadeiros e falsos, com uma frequência disponível e suas derivações de 0 e 1, né? Então vamos lá. Estou sabendo que você consegue interpretar o FT8 até mesmo ouvindo com um celular ou deixando o microfone do computador aberto. Você percebe o quanto é fácil, né? O quanto esse modo ele é simples e eficiente em relação às suas taxas de informações, né? É claro que se você utilizar uma interface, por exemplo, um celular escutando o alto-falante de um rádio, você vai ter muita perda. Você tem sinais muito baixos que você talvez não consiga, o seu software não consiga interpretar. Você tem limitações ali do microfone, limitações do seu fone, limitações do alto-falante, então você precisa de algo mais interessante. Para isso você tem o CAT, né, que você tem ali, você extrai o máximo ali de sensibilidade, o máximo de recepção e transmissão do seu equipamento, né? Mas você também tem as opções, que é o que a gente vai ensinar hoje, em relação a uma maneira de interface simples, utilizando o próprio sistema de entrada e saída do seu computador, né, ou do seu celular, com o seu rádio, utilizando microfone e fone. Bom, basicamente o que nós precisamos aqui, utilizando aqui o exemplo do Kenwood TS-130 Sierra.
A gente vai ter 4 coisas fundamentais que vai precisar para funcionar isso daí. Primeira coisa delas é a parte do microfone, né? O conector do rádio. Isso aqui é o conector do microfone do rádio. No caso do exemplo aqui é um Kenwood 130 Sierra. Então ele utiliza um conector de 4 pinos. A gente tem a entrada do fone do rádio, esse aqui. Então nós temos aqui esse conjunto, que é o conjunto rádio. Temos esse conjunto, que é o conjunto computador. Então nós temos aqui a saída de áudio do PC, né, do computador, aquele saídinha verde, né, que a gente tem tradicionalmente nos computadores. E aqui a entrada de microfone, aquela entradinha rosa que a gente tem tradicionalmente nos computadores. Então a gente vem aqui, abre a internet, né? A gente entra nesse site aqui, que é o RigPix. Eu vou deixar o link na descrição. E a gente vai procurar aqui o rádio em questão que a gente vai estar utilizando. Então, no caso aqui o Kenwood, né? Vem aqui Kenwood Trio. Procura aqui, ele é um HF, né? Então eu vou lá na seção de HFs. Tenho aqui Mobile, VHF UHF, base VHF UHF, HF NOR. Aí eu procuro ele aqui, tem as opções todas aqui praticamente, e eu venho aqui 130 Sierra. Ele tem o manualzinho dele aqui, então se ele não tiver, você só dá um Google pro rádio que você tem e você encontra facilmente o manual de usuário. Não é difícil de se encontrar manual de usuário se não tiver aqui, mas bem possivelmente seu rádio vai ter aqui. A não ser que você tenha um rádio muito específico, um rádio bem diferente do tradicional, mas os tradicionais, o Kenwood, a ESO, a maioria vai ter aqui. Então você entra aqui, né? Clica aqui, vai ter a descrição rápida do rádio, bandas, enfim, peso, operação em geral, potência, e você vai procurar aqui pelo documento manual de usuário. Você vai entrar no manual de usuário dele. Temos aqui o manual de usuário para o Tango Sierra 130 Sierra e o Victor também, né? O Sierra e o Victor. O que a gente precisa dele independe um do outro aqui no modelo, que é o que a gente precisa dele é simplesmente esse conector. Então a gente vem aqui, procura aqui pela acessórios, nessa seção aqui de preparação para o uso. Então a gente vem aqui acessórios, instalação e interconexões. Então a gente vem nessa interconexões, página 5, seção 2.3. Então interconexões, aqui temos aqui. Então, vamos lá, 2.3. Vamos ampliar isso daqui para facilitar a visualização. Manual antigo, né? Então, nós temos aqui sisteminha de microfone. Nós temos, vamos lá. Aqui, no pino, olhando de frente para o rádio, de frente para o equipamento, né? Nós temos aqui o pino do PTT. Então, aqui a chave e aqui é a continuidade da chave. Essa chave aqui é alterada. Quando você fecha, você conecta pino 2 ao pino 3, você fecha o PTT e abre o microfone. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente a entrada de informações, no caso, a entrada de áudio. Então, nós temos aqui o microfone, né? Aqui é a malha dele e aqui é o vivo, internamente. Então, nós sabemos que esse 1 ao lado direito aqui é o positivo, é o vivo. E aqui é a malha ligada ao aterramento terra do microfone. Então nós temos aqui fácil, pino 1, 2, 3 e 4. Então pino 1 é o positivo do microfone e o pino 4, que é o inferior do lado esquerdo, é o negativo do microfone. Então nós temos aqui. Aqui ele só está com a nomenclatura diferente, mas vamos lembrar do princípio de posição que ele tem lá, né? Aqui onde ele está o 3, aqui, ele seria o 1 lá do Kenwood, e aqui o 2 ele seria o 4 do Kenwood, né? E aqui simplesmente essa região aqui do conector parte microfone vamos procurar aqui a visualização do rádio, é aqui o fone, fones jack. Fones jack, ele basicamente é normalmente os rádios são em P10, em P10 mono, tá? Alguns você entra ali atrás ali uma saída P2, inclusive o Kenwood também tem, TS-130. Então vamos lá, P10, nós temos o P10, ele é mono. Então vamos continuar aqui.
nós já sabemos que o pino 1 aqui, né, que no caso aqui está representado como 3, o inferior da direita, ele é o positivo do microfone do rádio e aqui o negativo. Então a gente vai começar. Vamos lá. O ground, saída do computador, a saída do áudio do computador é aonde o software vai sair a modulação do FT8 e vai entrar na portadora do seu equipamento. Então vamos entrar. Opa, desculpa. Ground. Aqui. O ground da saída vai entrar no ground normal aqui do microfone do rádio. Bom, como o microfone ele é mono, a gente vai direita e esquerda aqui do computador, a gente vai deixar comum e a gente vai ligar, bem simples, aqui no microfone do rádio, no positivo. Então, lembrando, comum, direita e esquerda está comum. O FT8 ele não sai estéreo, então direita e esquerda não vai ser diferenciado. Então você deixa ele comum e liga no positivo do microfone do seu equipamento. Bom, fone de ouvido. O fone de ouvido do rádio vai ser ligado no microfone do computador. Ou seja, aqui você sai do computador e entra no rádio. Aqui você sai do rádio e entra no computador. Então vamos lá, o ground, obviamente, ele vai ser conectado no ground do fone, isso é lógico. E aqui da mesma forma, como ele é mono a saída do rádio, a gente vai entrar aqui, comum, ligar esse comum, né? E fazer a ligação no positivo do microfone. Observando. Lá direita e esquerda está comum. Lá direita e esquerda está comum. Independe. Então você tem aí basicamente a interface para a utilização do FT8 utilizando o Vox. Não tem segredo. É simples. Não tem erro nenhum. Mais uma vez, o conjunto computador, a saída do PC na entrada do microfone do rádio. Saída do fone do rádio na entrada do microfone do PC. Lembrando, para que essa interface funcione, o rádio ele deve estar com o Vox ativado. O Vox do rádio deve estar ativado. Porque você, ao mandar um sinal, o seu rádio vai ativar o TX sem a necessidade da utilização manual dessas pinagens do PTT do seu equipamento, tá? Então você vai abrir aqui, né, o seu FT8. Vou utilizar aqui como exemplo o WSJ-TX. Você vai abrir o FT8. Oh meu Deus. Tá aqui seu FT8, né? Você vai escolher a banda que você vai utilizar, sei lá, estou colocando aleatoriamente aqui, o rádio não está ligado aqui no computador, mas é só para demonstração. Você vai vir em Files, aqui em Centros de Configurações, você vai vir em Rádio. A primeira coisa que você vai colocar aqui é marcar o Vox. Então ele está sabendo automaticamente que o método de ativação do PTT vai ser por Vox. Ou seja, ele vai estar enviando áudio e o rádio vai estar entendendo que aquele áudio, aquele sinal que está sendo enviado, ele precisa liberar o TX do rádio. Outra coisa, áudio. Vamos lá, o input do seu software ele deve ser o microfone. Se você estiver usando o Windows aí, né, o microfone Realtek. E o output, você vai estar utilizando fone de ouvido. Ok? Lembrando, input microfone, output fone de ouvido. Mono, estéreo, left, right, como você ligou comum, ele vai dar na mesma coisa. Você vai colocar OK e pronto. O seu FT8 ele está apto para funcionar no seu equipamento. Aí é só ligar o rádio, testar o equipamento, fazer as calibrações do Vox, que talvez precise fazer as calibrações do Vox, né? Devido à quantidade de áudio que você vai enviar ou não, né?
Então você pode ter que calibrar atraso de Vox, sensibilidade do Vox, mas isso aí já é uma questão do próprio rádio. Simples. Bom, e para a questão, quando você está falando de computadores que você tem aí, né? Conector com 3 pinos, igual o P3 aqui, você tem um conector de 3 pinos, o princípio vai ser exatamente o mesmo. Você vai identificar se o seu computador ele tem, né, o aterramento no final ou no antepenúltimo pino. Normalmente ele é no final, isso é meio que padronizado. Então você vai identificar isso, identificou, legal. Então, canal direito e esquerdo, que é a saída, canal esquerdo e direito, como está aqui, é a representação disso. Ele vai ser ligado na entrada positiva do microfone, correto? Microfone é o positivo do microfone, ele vai se entrar aqui no fone de ouvido, na entrada positiva do fone de ouvido do rádio, sem segredo. Poxa, mas aí você fala, pô Lucas, mas aqui tem um ground. Legal, o ground ele é comum tanto pro microfone quanto pro fone. Então esse terra, esse ground aqui, esse terra, ele vai ser comum em ambos aqui. Então ele vai estar ligado tanto aqui quanto aqui no microfone. Então ele vai fazer uma ligação como se fosse uma ligação comum assim, mais ou menos. Tá? Então é muito simples, não tem segredo. Espero ter ajudado aí no entendimento da utilização do interface de Vox para o FT8 e aproveitar, gente. Visitem minha página no QRZ, vejo vocês aí pelas ondas do rádio. Um grande abraço, placa 2, Lima Alfa 73 a todos.